Há uma preocupação nas nossas vidas quando nós estamos na frente, de trazer uma palavra que venha do Espírito Santo de Deus e não uma palavra que venha meramente do homem. Uma palavra que o Espírito Santo de Deus toca na mente e no coração. E a vida de um pastor, a vida de um pregador é ficar ligado na palavra de Deus o tempo todo. E saber o que o Espírito tem a dizer à igreja, porque nós somos os pregadores. Nós somos aqueles que emite a palavra vinda do profeta maior que é Jesus Cristo. Então há uma preocupação muito grande na nossa vida, porque nós não ensaiamos a pregação, nós recebemos a pregação do alto, nós colocamos no nosso caderninho, aqui no nosso notebook, esboçamos os pontos principais, estudamos aquilo que nós temos que falar, deixamos o Espírito de Deus tratar de nós primeiro, porque enquanto prepara a palavra, quantas vezes ao preparar a gente derrama lágrimas? A gente chora, porque o Espírito de Deus primeiro toca naquele que vai falar, e os pregadores que pregam aqui sabem muito bem do que eu estou dizendo. Então, amados, com alegria no coração, quando nós assumimos este púlpito, quando nós entendemos que este lugar é o lugar onde Deus vai falar na boca daquele que prega, nos dá uma alegria muito grande. Nós sentimos a bênção e o fluir de Deus. E por que não falar nessa noite da pessoa de Jesus? Por que não falar nessa noite da pessoa mais importante nascida nessa terra e o ser mais importante que está no céu, mas que também está presente no meu coração e no seu coração? Por que não falar hoje tão somente dele? Muitas vezes nós trazemos as nossas pregações calcadas no Antigo Testamento, nos Salmos, voltamos para as cartas, pregamos o Apocalipse, mas muitas vezes nós não dedicamos um culto exclusivamente à pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. E o Espírito de Deus tocou no meu coração para que hoje falasse da pessoa de Jesus Cristo. Nós já tivemos uma aula na Escola Bíblica Dominical, onde falamos no Evangelho de João, da pessoa de Jesus Cristo, do poder de Jesus Cristo, mas já estava preparado esse teor, este conteúdo que viria para a igreja nesta noite. Por isso eu quero convidar você primeiro a abrir a sua Bíblia em Isaías no capítulo 52, versículo 13, 14 e 15. Eu não passei a lista ali para os meus irmãos da mesa, e tem muitos versículos aqui. Se eles forem ali ouvir o que eu estou dizendo, eles vão colocar os versículos. Você consegue? Louvado seja o nome do Senhor, que tem alguns versículos. Isaías no capítulo 52, versículo de 13 a 15. Se você quiser ficar de pé, se você quiser ficar sentado, não importa. O importante é que nós vamos ler o que está escrito do Senhor Jesus Cristo, na boca do profeta Isaías. Está escrito assim: eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Senhor, nós te damos graças por essa palavra que nós lemos, que veio, ó Deus, no uso do profeta Isaías há milhares de anos, milhões de dias. Ó meu Deus, o Senhor, ó Pai, falou na boca do profeta a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele veio, Ele nasceu,
Ele pisou nessa terra, ele teve um tempo muito curto, mas ele ensinou à humanidade o que é a pessoa dele e o que é o Deus vivo e santo. Também nos ofereceu o plano de salvação que já estava no coração do seu Pai, do nosso Pai, para nos salvar. Por isso, ó Senhor, nesta noite, fala conosco, ó Pai, de uma maneira tal que nós possamos amar mais a Jesus, mais do que ontem, mais do que todos os dias, e começar a amar mais de hoje em diante, para a glória do Deus vivo. Assim nós oramos e abençoamos a igreja que vai ouvir essa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja do Senhor diga amém. Podem se assentar. Queridos, todos nós conhecemos o projeto, o plano redentor de Deus para a redenção do homem através da pessoa de Cristo Jesus. Isso já estava formatado no céu mesmo antes de tudo ser formado na terra. Quando ainda era caos, quando ainda não existia absolutamente nada a não ser o universo, e uma terra sem forma e vazia, já existia no coração do Criador, no coração do Deus vivo, santo, um projeto para a salvação do homem, que ele ainda iria criar, que ele ainda iria formar do pó da terra. Já estava registrado nos altos do céu aquilo que aconteceria a partir do momento em que o caos deixa de existir, a partir do momento em que acontece a formação dessa terra, a separação das coisas, o ajuntamento de outras. A partir daí vai acontecer então a formação do homem segundo a imagem e a semelhança do Deus vivo, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e na unção do Espírito Santo. Tudo aconteceu dentro desse projeto. Deus cria o homem, Deus forma o homem, Deus dá ao homem o espírito, Deus dá ao homem o fôlego da vida, Deus dá ao homem o direito de viver, Deus dá ao homem a vida plena em comunhão com Ele. Nasce Adão, nasce Eva, é formado Adão, é formado Eva, e nasce então a humanidade. Nasce, mas não demorou muito tempo para que começasse a acontecer o projeto de Deus na vida do homem. Esse homem que foi formado segundo a imagem e a semelhança do Deus vivo, na pessoa de Cristo, ele cai, literalmente ele é desmanchado. Aquele homem que foi feito pelas mãos do próprio Deus agora está deteriorado, está apodrecido, conheceu a morte, conheceu o estado da morte, já não mais eterno na sua formação e na sua criação, agora precisaria de um Salvador, agora precisaria de um Redentor, e já estava no projeto e no coração de Deus. Tanto é que ele aplica para nós o proto-evangelho, conhecido de todos, em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, onde ele já disse que nasceria um de mulher, que pisaria, esmagaria a cabeça do inimigo. Seria inimigo ferrenho daquele que injetou o pecado na vida do homem. Queridos, os tempos passaram, a história bíblica mostra para nós todos os acontecimentos, todos os nascimentos, a formação das gerações, as árvores genealógicas, enfim, todo o estado histórico, até chegar a 2000 e poucos anos, quando acontece então o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, narrado nos evangelhos, profetizados pelos profetas do Antigo Testamento, anunciado nas cartas paulíneas, como aquele que veio para a salvação.
e nós recebemos no nosso coração e temos Ele hoje guardado no nosso ser, guardado nos nossos sentimentos, amando de uma forma tal que não existe razão mais importante nesta terra, enquanto nós aqui estamos, para adoração, tão somente ao Deus vivo, tão somente ao Filho Jesus e tão somente ao Espírito Santo. Oh, queridos, todos nós sabemos que o homem por si só não retornaria a Deus depois da queda, sem o perdão promovido pela morte do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. O sonho de Deus então e se tornou que o pecador ele se arrependesse e fosse transformado e salvo para o céu. E é o que nós almejamos, o céu. Você pode dizer amém? Eu almejo o céu, eu anseio pelo céu, a minha alma arde pelo céu, eu tenho saudade do céu que eu nunca vi. Eu quero colocar os meus olhos em Cristo. Eu quero ver o formato do seu rosto. Eu quero conhecer o timbre da sua voz. Eu quero ser abraçado por Ele. Porque para nós, os cristãos, não existe outra meta, outro objetivo, outro alvo e outro sonho. Eu quero dizer para a igreja, viu, queridos? Se assuste não. Está chegando o momento do Senhor buscar esse povo dele. Pode ter certeza disso. Está bem pertinho. Hebreus no capítulo 11, versículo de número 37, houve uma indagação de quando chegaria isso. E aí foi escrito por autor do Hebreus, espere um poucochinho mais. Poucochinho é um pedacinho de tempo, é um tempo muito curto, é um espaço muito pequeno. E passou-se os anos, passou-se os séculos, não aconteceu ainda, porque a promessa do Senhor era que seria para agora, e de 1948 para cá, não passará essa geração, porque a palavra do Senhor não é uma palavra mentirosa, a palavra do Senhor é real. A última geração da terra que está pisando nela, é essa nossa geração, queridos. Tenha certeza disso. E eu aguardo ansiosamente esse toque da trombeta para conhecer Jesus. Porque a palavra do Senhor é muito linda. Olha o que aconteceu hoje. Recebemos uma notícia de uma moça tão nova que partiu para a eternidade. Glória a Deus, porque conhecia o Senhor. Mas isso dói no nosso coração. Isso faz os nossos olhos derramarem lágrimas. O nosso sentimento é abalado, a nossa estrutura é mexida. Mas a palavra do Senhor diz que lá no céu, no lugar onde Jesus está preparando moradas para nós, lá não vai existir choro, lá não vai existir lágrimas, lá não vai existir sofrimentos. Nós vamos estar em comunhão com a glória de Deus o tempo todo. Nem o sol existirá mais, mas o brilho do Senhor, Ele vai contemplar os salvos eternamente. Amém. Você viu aí que coisa melhor tem preparado para aqueles que creem? E esse então era o sonho de Deus, porque se não fosse, Ele não tinha prometido lá no Gênesis que traria o Salvador da humanidade. Muitas pessoas até perguntam, por que então Ele permitiu o pecado? Ele não permitiu o pecado, Ele aceitou, para que o homem voltasse para Ele, porque Deus não ama pecado. Houve uma rebeldia no céu e nós conhecemos toda a história, porque um queria se igualar a Deus. Por isso o plano redentor de Deus foi praticado e executado na cruz do Calvário. O mundo precisa de Cristo, queridos. O mundo precisa entender o teor da cruz. O mundo precisa entender o que é a cruz. E o mundo precisa conhecer a Jesus. Esse Jesus nós conhecemos. Esse Jesus que nós sabemos que é.
E o versículo de número 13 diz assim: e eis que o meu servo operará com prudência, e será engrandecido e elevado muito sublime. Deus deu honra ao seu Filho Jesus Cristo, porque todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, inclusive eu e você. Você está entendendo, querido, o que o Espírito está dizendo à igreja? Porque por Ele e através dEle, o homem que Ele mesmo ajudou a ser criado, caiu. Está em Gênesis, no capítulo 1, versículo de número 26. E iria então necessitar de um restaurador, aquele que devolveria a vida eterna plena da comunhão com Deus, para Deus. Porque há dois caminhos, e nós sabemos muito bem, porque a palavra nos ensina. Somos instruídos desde que nós fizemos o nosso catecismo, desde que nós fizemos o nosso preparo para o batismo. Nós aprendemos que existem duas situações humanas: a perdição e a salvação, o céu e o inferno. Não há outros dois lugares para a eternidade. Ou vai-se para o céu, ou se perde para o inferno. Mas a igreja do Senhor, essa noiva que precisa ser adornada, essa noiva que está se preparando, essa noiva que está ouvindo a palavra, essa noiva que tem deixado o Espírito Santo de Deus convencer do pecado, da justiça e do juízo, esta noiva está prestes a receber a sua vestidura branca para encontrar com o seu Senhor nas nuvens e morar eternamente no céu. Você pode dar uma salva de palmas para esse Jesus? E o interessante de tudo isso, queridos, é que houve um cumprimento da profecia de Isaías, no capítulo 9, versículo de número 6, que nós conhecemos muito bem. Nesse preparo, nesse projeto, Deus usando o profeta, Ele vai dizer assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Queridos, passou 760 anos mais ou menos, desde o dia em que o Senhor falou com Isaías, até o cumprimento dessa palavra lá em Jerusalém. Mas foi para Nazaré, foi para Galiléia que aconteceu o grande evento. Esse menino nasceu, esse filho veio para nós, o principado, ou seja, todas as hostes celestiais estão sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso. Você pode dizer maravilhoso? Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Este foi o primeiro evento a respeito da pessoa de Jesus Cristo sobre o seu nascimento, que vai correlacionar com o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo de número 4 até o versículo de número 7, onde vai ser esboçado por Lucas que Jesus é o Rei. Também por Mateus, que Jesus é o Rei. Por São Marcos, que Jesus é o servo. Voltando para Lucas, que Ele é o homem. E São João vai e diz que Ele é Deus. E nós estamos estudando isso na escola bíblica dominical. E nessa comparação por parte dos evangelistas, nos é apresentado dessa forma. Se Mateus disse, na sua
ascendência, no capítulo 1, versículo de 1 ao 17. Ele mostra quem é Jesus. Ele mostra a árvore genealógica de Jesus. Ele mostra que Jesus vem da linhagem real, sim, da descendência de Davi, que irá reinar não com cetro de ouro, mas irá reinar com cetro de ferro. E a palavra diz que Ele é Senhor, porque está escrito na sua coxa. E em todo o livro, então ele vai tratar Jesus sendo rei, no capítulo 5, versículo 1, e também no 7, versículo 19, ele mostra a sua pregação, ele mostra a sua identidade no capítulo 1, 8, versículo 1, que é o seu poder. Jesus mostra o seu plano no capítulo 10, versículo 1, e também no 16, 12, que ele é o discipulador maior. E ele traz uma pedagogia interessante também em Mateus, no capítulo 16, versículo de 13 ao 20. E lá no 24, 1, até no 25, 46, agora ele vai mostrar o tempo do fim, principalmente para a nação de Israel. Seguindo o livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 1, até o capítulo 27, versículo de número 66, o evangelista então vai relatar a morte de Cristo, o sofrimento de Cristo, para que eu e você tivesse vida, a morte de Cristo, para que eu e você renascesse para o céu. E no capítulo 28, depois da ressurreição, ele se apresenta para ensinar os seus discípulos que eles deveriam agora seguir e pregar para todas as nações, todos os povos e todas as línguas, recebendo o poder do céu de pregar o evangelho, e através da pregação deles, o Espírito Santo que os acompanhava e que os acompanharia. E isso aconteceu lá em Atos, no capítulo 1, a partir do versículo 8, e também no capítulo 2, quando foram cheios do Espírito, eles agora haviam de formar a igreja de Jesus Cristo na face da terra, onde o Espírito Santo veio fazer um ajuntamento de salvos, para ser a contingência do céu, onde nós vamos encontrar com Deus Altíssimo. Aleluia! Ô queridos, às vezes na minha pequenez, quando nos momentos sozinhos com Deus, eu tento imaginar, tento trazer para mim, para minha alma, para o meu ser, como deve ser a pessoa de Deus, como é o céu. Mas aí eu caio naquela dura palavra que vem ainda, que nem olho viu, nem coração sentiu o que Deus tem preparado para os seus. E eu crio cada dia mais no meu coração a expectativa de como é esse céu, onde a palavra diz que as ruas são de ouro e nós vamos pisar sobre elas. Eu fico nessa expectativa. É por isso que eu dedico a minha vida a serviço do Cristo. É por isso que eu dedico o meu coração ao Senhor, por mais que ainda seja pecador nessa terra. Eu dedico a minha vida ao Senhor. Aí vem Marcos agora apresentar Jesus como servo. E no capítulo 1, versículo 1 até o 10, 52, ele vai anunciar a forma que Jesus pregava. No capítulo 11, versículo 1, e no 15, 47, ele vai começar a mostrar para nós que Jesus agora entra desafiando todo o estado civil. Ele entra montado num jeguinho em Jerusalém, triunfante, se mostrando o Senhor dos senhores para aquele povo de coração e de dura serviço, que não entendia quem era Jesus.
E lá no capítulo 16, também comparado com o capítulo 28 de Mateus, nós vamos ver o sucesso do plano de Deus, que é a ressurreição do Cristo. Oh, queridos, como a palavra de Deus toca nos nossos corações. Esse mistério glorioso vem sobre nós e nos inunda. Olha, a gente fala ali na escola bíblica dominical como nós que não vemos, cremos. Como que nós recebemos esse dom gratuito chamado fé. E isso mudou todos os nossos conceitos e preconceitos. E nos ensinou a servir um Cristo, a abdicar a nossa vida de coisas e nos entregar a Ele para que Ele nos conduza. Oh, queridos, não há nada maior do que isso para a vida de um homem, para a vida de uma mulher, para a vida de um ser. Não tem valor maior do que esse. Nada paga e nada compara aquilo que Jesus Cristo é e deve ser nas nossas vidas, queridos. Não há outro bem maior, nós sabemos disso. Não há outro bem maior para as nossas vidas. Jesus Cristo é o nosso Senhor, Jesus Cristo é o nosso Salvador, amém? Qual é o bem maior que nós temos? Nenhum, senão esse Cristo, que agora Lucas vem apresentar Ele, vem trazer a sua identidade e a sua identificação com os homens, em suas narrativas. Lucas, a partir do capítulo 1, versículo de 1 a 4, ele começa a mostrar quem é Jesus também. O ministério do Filho do Homem na terra, a partir do capítulo 4, versículo 14, até o 9, 50. A rejeição que nós os homens fizemos dele, no capítulo 9, 51, até o capítulo 19, 27, nós vamos encontrar narrativas semelhantes. A condenação do homem enviado por Deus, Jesus, a favor dos homens perdidos na terra. Porque a palavra diz que nós éramos como ovelhas errantes, desviadas do caminho, perdidos e sem rumo, fadados à morte e ao pecado, algemados nos grilhões de Satanás, presos nos conceitos da morte. Mas vem esse Jesus, santo, sem pecado, Deus, o Filho de Deus, e se apresenta diante de uma cruz para morrer pelos nossos pecados. E Lucas narrou isso no capítulo 19, 28 e 23, 56. Nós entendemos a vindicação do Filho do Homem perante os homens. Porque em primeiro lugar, queridos, nunca se esqueça disso, Jesus venceu a morte, aleluia! Cumpriu todas as profecias relacionadas a Ele, até o dia do seu nascimento, até a sua ressurreição. Mas ainda falta muito para acontecer segundo aquilo que foi profetizado. Você pega Isaías, Jeremias e Ezequiel. Leia aqueles 3 livros, queridos. Medite naquelas palavras sobre o Filho e o Filho de Deus e o seu poder. Medite. Se você abrir e ver o que está acontecendo em Ezequiel no capítulo 47, diz que aquela região do Mar Morto, onde aquele mar é tão salgado que um homem não consegue afundar nele, vai se transformar no lugar onde
a igreja vai viver no milênio. E diz que as suas águas se tornarão doces. As folhas das árvores servirão de remédio. A abundância e a fartura de alimentos acontecerá naquela região. Essa palavra bolaines, no espanhol, é buracos, poços. E você pode pesquisar na internet, queridos. Não deixa só na palavra do pastor Wellington, nem tão somente na pregação do pastor João Ribe. Entra na internet, vai lá no Google, coloca lá assim: está existindo poços de água doce perto do Mar Morto? E você vai ver um monte de fotos, filmes, se você quiser assistir, de fontes de águas doces que estão acontecendo na região do Mar Morto. Amém? Essa palavra está se cumprindo. Tudo isso está revelado para nós. Jesus venceu a morte para que nós tivéssemos vida, e a palavra dele se cumpre nas profecias. Lucas relatou isso para nós. Tudo aquilo que aconteceu com Jesus e ainda vai acontecer está relatado nas profecias e nas palavras do próprio Cristo, porque ele diz: eu vim do Pai, subirei para ele e de lá voltarei. Creia nisso, e aí nós vamos subir juntos. Essa é a palavra de promessa. Isso é Jesus que falou, sim ou não? Jesus prometeu para nós, porque ele veio do Pai, retornou para o Pai, deixou o Espírito Consolador, vai voltar para nós, para nos levar junto com ele para o Pai. Olha que processo, que coisa maravilhosa que vai acontecer na vida do que crê, queridos, e do que espera ansiosamente por esse dia. Lucas narrou tudo isso, porque esse mesmo que morreu, ele venceu a morte, e vencendo a morte, ele ressuscitou e se tornou o cabeça da igreja. Aleluia! Ele se tornou o cabeça da igreja para a glória do Deus vivo. E é tão maravilhoso, porque nós devemos a Deus forte, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade. Deixa para nós o Espírito Santo Consolador, porque ele mesmo disse nas narrativas de João: não vos deixarei só. Vou subir para o Pai, para vos preparar morada, mas vos deixarei o Espírito Santo Consolador, para que nos momentos difíceis que nós passamos nessa terra, nós tenhamos um para encostar a cabeça e chorar diante dele. E o mais importante, querido, você imagina agora, nesse exato momento, quantos milhões de pessoas no Brasil, nos cultos que começaram agora, às 19 horas, estão exaltando o nome de Cristo, junto com a gente. Não conseguiremos contar nos nossos dedos, não temos nenhuma expectativa, mas existe nesse exato momento pastores e pregadores no púlpito, adorando e exaltando o nome do nosso Salvador, porque nós nascemos para isso, aleluia. Nós somos os verdadeiros adoradores que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Neste exato momento, eu tenho certeza de que aqui no Brasil tem um canal aberto entre nós e o céu, e Deus está recebendo o louvor e a palavra, e está recebendo o seu coração contrito de um verdadeiro adorador a esse Cristo maravilhoso, o nosso Senhor e Salvador. Amém, queridos? E nós vamos encontrar também lá no Evangelho de São João, porque ele vem apresentar Jesus como Deus e apresentar Jesus como a máxima do amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito para morrer por nós, para que nós adquiríssemos a vida. Começa o Evangelho de João assim: Deus te amou, querido. Deus amou a mim e a você.
de forma tal que dentro do seu plano redentor, aquele que nós começamos a falar desde antes da formação de tudo isso e da criação de nós, já havia esse sentimento no coração do Deus vivo, porque Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho a nosso favor. Você está entendendo tudo isso? Como nós estamos falando do nosso Redentor hoje? Como nós estamos falando do nosso Senhor hoje? E João vem trazendo a partir do capítulo 1 de João até o versículo de número 19, ele vem agora apresentar Jesus como verbo. Ele vem apresentar Jesus como a palavra, o verbo divino. Ele vem mostrar para nós a encarnação, a partir do capítulo 4, versículo de número 54, de Cristo, que veio do coração e do trono da glória. E eu gosto muito dessa palavra que eu já preguei, que outras vezes viajou no tempo, viajou no espaço, saindo das mãos do Pai, colocado na placenta de uma humana, na barriga de uma mulher, para nascer como homem, igual eu, igual a você, onde em tudo foi tentado, onde em todas as perseguições sofreu, e foi lá e morreu por mim e por você. Que coisa mais linda, amados. João vai apresentar esse Cristo dessa forma. O Verbo encarnado, o Deus que se faz carne, o Deus que agora habita entre nós, que permeia, que anda, que andou no meio da humanidade, mostrando os seus feitos, os seus sinais e os seus prodígios, ensinando o homem o plano de salvação e fazendo com que o homem conhecesse a Ele como se fosse Deus, porque Ele era Deus. João apresenta Ele dessa forma. João vai apresentar os confrontos que o Filho de Deus sofreu. Nós estudamos hoje no capítulo 8, na escola bíblica dominical, no capítulo 8 de João. Você que não veio para a escola bíblica dominical, e eu vou puxar a sua orelha e vou começar a pegar no seu pé mesmo. Você que pode vir para a escola bíblica dominical e não vem, porque isso faz parte da igreja, faz parte do ensinamento e dos atos pastorais. Nós não podemos deixar de vir para a escola bíblica dominical, porque aqui nós aprendemos. Os filhos têm que vir para a escola bíblica dominical, porque aqui é lugar de aprendizado da palavra do Senhor. Nós não podemos deixar a escola bíblica dominical de lado, como se não fosse nada. Ela existe antes de nós, ela é antiga, e ela formou muita gente, muitos pastores, muitos obreiros, assim como formou a mim. Foi na escola bíblica dominical que o Espírito Santo de Deus me separou para a obra. Foi na escola bíblica dominical que eu aprendi os primeiros passos do Evangelho. Foi na escola bíblica dominical que eu adquiri um amor imenso pela palavra do Senhor. Foi na escola bíblica dominical que eu compreendi que eu tinha que aprender a palavra. Eu tinha que estudar o Cristo. Eu tinha que estudar. Então, preste atenção, querido. Venha para a escola bíblica dominical em nome de Jesus. Eu quero dizer um negócio, ó, dormir demais, a não ser quando você toma remédio ou quando você trabalha de noite. Dormir demais de dia é pecado, sabia? A não ser por esses motivos. Trabalha de noite, tem que dormir de dia. Toma remédio, porque tem insônia, tem problema, tem que dormir também. Mas não tem. A Bíblia diz que ficar na cama muito tempo, a gente fica pobre, sabia disso? O que a Bíblia diz? Que a cama... A cama empobrece. E ela não empobrece, não é só questão de dinheiro, não. Ela empobrece no seu intelecto, no seu conhecimento, na sua disposição. Nós temos que ser ativos. Nós não podemos amar a cama mais do que a palavra. Então, a escola bíblica dominical começa às 9 horas. Venha para ela. Aproveitando aqui, que nós estamos falando de Jesus, né? E ele instituiu a escola bíblica dominical também, porque ele mandou os discípulos ensinar, a tempo e a fora do tempo. Então a escola bíblica também é dele. Então nós temos que aprender. Então quando eu disse, Jesus ele suportou os conflitos do homem, os confrontos do homem, melhor dizendo. Porque Jesus amava tanto que curava no sábado. Já pensou?
Jesus amava tanto que curava no sábado. Jesus foi ungido lá por Maria, lá em Betânia, com nardo puro. Aquele vidrinho de nardo, de perfume, custava o salário de um ano. 300 denários. Muito dinheiro. Judas questionou por que não, ao invés de quebrar e lavar os pés de Jesus, por que vocês não fazem isso? Vende isso e dá para os pobres. Ele estava interessado, hein? Vai lavar os pés de Jesus com nardo puro? Se nós tivéssemos o mesmo amor que Maria, irmã de Lázaro, Maria de Betânia tinha por Cristo. Lavar os pés do Mestre e enxugar com seus cabelos, com o perfume mais caro da época. Eu falei aqui salário de um ano ou é de um mês, eu esqueci. E lá no finalzinho, Jesus também vai oferecer as suas instruções como Filho de Deus, mostrando quem Ele era. Capítulo 13, versículo 1 até o 16, 33. Mas em todas as narrativas desses evangelistas nós vamos encontrar o mesmo final, sem exceção. Porque todos eles vão mostrar Jesus na cruz. Por isso que na abertura desse culto eu falei, amados, temos que ter um sentimento. Temos que compreender esse efeito cruz. Porque a cruz foi o pagamento adiantado a meu favor. Pagou uma dívida que eu devia. Jesus adiantou o preço. Ele rasgou a promissória do pecado que eu tinha assinado, queridos. Pagou adiantado na cruz do Calvário. A favor da igreja de hoje, Jesus já pagou o preço. Pode dizer um amém? Então todos os evangelistas, eles mostraram também 7 clamores vindo da parte de Jesus Cristo, do qual ele fez antes da sua morte dolorosa. Lá em Lucas, no capítulo 23, versículo de número 34, Jesus agora crucificado, ele vai e diz assim, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele mostrou ali ser Deus. Quando do lado dele um daqueles 2 ladrões que foi crucificado junto com ele, diz para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E ele agora age como Deus de novo em Lucas 23, 43, dizendo assim, em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele age como Deus. A sensibilidade de Jesus era tanta que ele agiu agora como filho. Em João no capítulo 19, versículo 26 ao 27, 46, e também Marcos 15, 34, Jesus agora age como homem. Quando naquele momento doloroso que ele iria sentir na carne, porque às vezes a gente pensa o seguinte, Jesus não sofreu não. Não! Quando nós ministramos a ceia, as suas pisaduras, como está escrito em Isaías, foi por elas que nós fomos curados. O castigo que ele recebeu é que nos traz paz. Ele foi transgredido, moído na cruz por nossas transgressões, pelos nossos pecados. E naquele momento, ele sofre a dor da carne. Em Mateus 27, 46, ele vai dizer assim, Deus meu, por que me desamparastes? Agindo como um homem. E lá em João, no capítulo 19, versículo 28, também ele se mostra como homem. Quando ele diz para os seus algozes, tenho
sede. Tenho sede. Chegou aquele momento, na narrativa do evangelista João, capítulo 19, versículo de número 30. Agora ele age de novo como Deus, porque ele diz assim: olha, amados, foi o ápice da salvação. Duas palavras, eu não me lembro mais delas no hebraico. Eu esqueci. Mas, amados, presta atenção nessa palavra traduzida para o português. Essas duas palavras. Jesus agindo como Deus naquele momento. João 19:30. Ele disse assim: olha, está consumado. O Hélito foi salvo. O Valdir foi salvo. O Ralf foi salvo. A Tati foi salva. A Cida foi salvo. O Paulo foi salvo. Está consumado a favor dessas vidas. A salvação chegou para vocês. Está consumado, está cumprido todas as palavras da profecia. Todo o ministério foi cumprido. Agora há uma geração dos escolhidos. Há um povo escolhido de Deus. Estão salvos porque está consumado. Você pode dizer glória a Deus? Fechou ali? Não, ainda não fechou ali não. Porque depois de provar que estava consumado, Lucas vem trazer para nós no capítulo 23, versículo 46. A cruz consumou, para mim e para você, a vida. A cruz consumou, para mim e para você, a esperança. Mas agora Jesus vai agir como servo, o Cordeiro Santo que veio de Deus, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, o Cordeiro Santo que nos traz a paz. Lucas no capítulo 23, versículo de número 46, agora ele age como servo ao dizer no seu último suspiro: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, aleluia. Oh, amados, é por isso que eu disse no meio dessa pregação: há algo mais importante? Se você acha que tem algo mais importante na vida de um ser humano, você precisa realmente voltar para o seu Senhor. Se você acha que existe algo mais importante do que tudo isso que nós ministramos, eu não sei qual mundo você está vivendo, mas se você acha que não há nada mais importante do que isso, dê glórias a Deus e fica de pé para a glória do Deus vivo, amém? Dê glórias a Deus, fique de pé. Essa é a apresentação de Jesus, queridos. Completamente humano, mas completamente divino. E foi o maior projeto universal das mãos de Deus, o nosso Deus, para salvar o homem. Você pode colocar a mão no seu coração assim. E você pode agora, do seu jeito, da sua maneira, trazer uma palavra de gratidão ao Senhor pela sua vida, pelo que você é diante dEle. Você pode começar agora a sentir, queridos, o que eu estou sentindo aqui. Uma vontade louca de tão somente glorificar esse nome santo. De saltar de alegria. De cada dia vivenciar mais esse amor que é derramado sobre a minha vida e a sua vida.
Porque a igreja do século 21 parece que ela está perdendo a noção dessa coisa. Parece que ela já não está sentindo mais a ação do Espírito Santo e nem querendo que o Espírito Santo haja, move. Oh, queridos, essa igreja do século 21 precisa voltar ao primeiro amor. Se tornar mais sensível àquilo que o Espírito diz para ela. Amar a Deus sobre todas as coisas na pessoa do seu Criador. E Jesus Cristo na pessoa do seu Salvador. E se entregar de corpo, alma e espírito ao Senhor. Porque não é brincadeira o que nós estamos vivendo. Os tempos estão se cumprindo. O mundo está perdido nos seus conceitos, prazeres e até desprazeres. Estamos vivendo tempos tão difíceis que parece que nós estamos nos acostumando com o amor tão frio e as tragédias. Mas esse Cristo morreu para você. E por você isso não foi brincadeira. Essa palavra foi escrita para mim e para você, e isso não é brincadeira. E as palavras dessa profecia se cumprem porque Deus é um Deus verdadeiro e um Deus muito sério. Não há outro conceito além desse. O mundo jaz no maligno. O mundo está acabando. Já está se findando os tempos. E Jesus Cristo vai vir buscar os crentes. Tão somente os crentes. Os fervorosos. Os dados de alma. Oh, amado, pense nisso, por favor. Pensa nisso, por favor. O seu Jesus está voltando. Se você realmente o tem no coração, sabe o que vai acontecer? Você vai com Ele. Mas brincar de servi-lo, brincar de ser crente, brincar de ser membro da igreja, brincar de testemunhar aí no mundo, brincar com Deus, olha, com Deus não se brinca. Porque o projeto de Deus foi muito duro e muito forte. E ele se cumpriu, está se cumprindo até nos dias de hoje. Por isso eu te convido, em nome de Jesus Cristo, medite nesta palavra. Abrace essa palavra, tome essa palavra para o seu coração. Se possível, assista essa palavra. Você que está nos ouvindo, nos assistindo. Mostre para as pessoas. Você tem acesso ao YouTube, você também pode pegar essa palavra outra vez e pode ouvir novamente, pode pegar os textos aqui mencionados e estudar a palavra do Senhor. Porque tudo se cumpre, queridos. E quero dizer uma coisa para mim e para você, tudo se cumpre em nós, que somos humanos, que estamos aqui nessa terra, ou para a nossa salvação, ou para a nossa perdição. Você entendeu isso? Dê glória a Deus. Você compreendeu a palavra dessa noite? Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Glória a Deus. Você foi abençoado? Diga amém. Pode se assentar, queridos, em nome de Jesus.